Aula número 18, para você que está aqui mais uma vez. E o tema é a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. E o credo sustenta isso, né? Creio na remissão dos pecados. E olha aqui mais uma vez como nós temos o hábito de iniciar as aulas com catecismos ou alguma parte ou sessão, pergunta, os símbolos de fé de Westminster. O que é justificação? É um ato livre da graça de Deus para com os pecadores, no qual ele perdoa todos os seus pecados, aceita e considera suas pessoas justas aos seus olhos, não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas somente pela fé. O elemento de interesse na justificação da presente lição é o perdão de pecados, que tem por base a justiça de Cristo, que é imputada, ela é dada, considerada nos seus, né? Segundo Louis Berkhoff, o perdão concedido na justificação aplica-se a todos os pecados passados, presentes e futuros e, portanto, envolve a remoção de toda culpa e penalidade. Decorre do fato de que a justificação não admite repetição e de passagens como essas aí, e você confira por conta própria, que nos asseguram que ninguém pode lançar nada na conta do homem justificado que isenta da condenação e que é constituído da vida eterna. A concepção de justificação, embora eminentemente escriturística, não está livre de dificuldade. Os crentes continuam a pecar após justificação, e como os exemplos bíblicos mostram, muitas vezes caem em pecados graves. Daí não admira que Barth goste de acentuar o fato de que o homem justificado continue sendo um pecador, se bem que um pecador justificado. Por isso ensinou os seus discípulos a orarem diariamente pelo perdão de pecados, e os santos da Bíblia estão frequentemente suplicando e obtendo perdão. Perdão de pecados, então, é uma promessa que o povo de Deus tem para a sua própria consolação. E depois de experimentar momentos de desespero, o salmista, por exemplo, vivificado, ele confessa que contigo, Deus, está o perdão para que te temam. A promessa do perdão é um dos aspectos, então, da aliança que Deus estabelece com o seu povo. Eu sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. A base do perdão, então, ela está no próprio Deus que intervém e redime o seu povo. Desfaço as tuas transgressões como a neve e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. O sofrimento envolvido na morte de Jesus, ele é o preço dessa redenção, porque ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matador, como ovelha muda perante seus tosqueadores não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão, do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com ricos esteve na tua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum, se achou em sua boca toda a vida ao Senhor, agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E, de acordo com a Bíblia, o salário do pecado é a morte. O salário ele teve que ser pago pelo próprio, teria que ser pago pelo próprio transgressor, é pago, né, pelo próprio transgressor ou por um fiador aceito por Deus. No caso dos cristãos, esse fiador aí foi providenciado na pessoa de Jesus Cristo, de maneira que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Todos os requisitos da justiça de Deus, então, eles foram satisfeitos quando Cristo morreu pelos seus como fiador e substituto deles. Por isso que o cristão ele confessa: creio na remissão do pecado. Há três passos que devem ser dados, portanto, aqui para se experimentar a promessa do perdão dos pecados. Logo no início, Pedro ele estabelece relação aqui entre do livro de Atos 3,19, a relação entre perdão e arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E a confissão de fé ela ensina sobre arrependimento no capítulo 25, parágrafo 2º.
Movido pelo reconhecimento e sentimento não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, aprendendo a misericórdia divina manifesta em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento de tal maneira, sente, aborrece e odeia, né, os seus pecados, que deixando-se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Então, arrependimento é abandono do pecado, é rendição total a Jesus, de quem todo cristão recebe perdão de pecados. E João Batista e Jesus, eles iniciaram seus ministérios pregando a necessidade do arrependimento, para assim se receber, o pecador, né, o perdão dos pecados. E arrependimento é uma bênção que vem pela graça de Deus e pela obra do Espírito Santo. Para se arrepender, uma pessoa ela reconhece o horror do pecado, abandona ele de coração, buscando produzir frutos dignos de arrependimento, como honestidade, bondade e amor para com o próximo. Então, arrependimento é algo necessário, porque sem ele não há perdão diante de Deus. Arrependimento e perdão de pecados estão inseparavelmente unidos. E João ele estabelece a relação entre pecado perdoado e a confissão, né? Confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o salmista ele afirma essa verdade quando sustenta: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confissão de pecados, então, é uma necessidade também. Por meio dela, a pessoa admite na presença de Deus que é pecadora e tem quebrado a lei de Deus, e sentindo o peso da sua própria culpa, de maneira humilde pede perdão. Quando procede assim, então, a promessa da Escritura é que a pessoa é perdoada. Também temos aqui a relação entre perdão e fé em Jesus. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Precisa então reconhecer que perdão vem pela fé. Perdão vem pela fé em Jesus e pelo crer na eficácia de sua obra. Então, os israelitas, eles ficaram desesperadamente entregues à morte por conta da rebelião, quando a gente olha lá no livro de Números, especificamente no capítulo 21, verso 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, manda Moisés levantar uma serpente de bronze, prometendo vida a todos que olhassem para aquela serpente. De modo que, porque Moisés levantou a serpente, diz João, né? O evangelista, não Batista, que escreveu aqui, eu estou dizendo, né? Registrou a fala aqui de Cristo, levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, Jesus, né? Seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Assim como a serpente foi levantada lá, aquela imagem, Cristo seria levantado na cruz, né? É preciso então crer que o perdão do pecado vem só pela fé em Jesus, e o caráter da fé é receber e descansar só em Cristo para perdão e vida eterna. Em consequência, tendo fala dessas questões, temos uma consequência, o perdão para com o próximo. Recebemos o perdão, devemos perdoar ao próximo. E Paulo exorta quanto a isso: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E esse perdão mútuo entre as pessoas é necessário, né? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, disse Cristo, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A falta de espírito perdoador é algo grave, a ponto de impedir um culto verdadeiro a Deus e de identificar o perdão como aquele que é filho de Deus, né? Quem perdoa é somente o Filho de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, ela ensina essas questões. Capítulo 25, no parágrafo de número 6º. Como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular de suas faltas, pedindo-lhe o perdão delas, fazendo o que achará misericórdia, se deixar os seus pecados, assim também aquele que escandaliza seu irmão, a Igreja de Cristo, deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar os seus arrependimentos aos que estão ofendidos. Isto feito, eles devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. E há casos em que é difícil de perdoar. Eu não estou dizendo que perdoar é algo fácil, até porque C.S. Lewis já falou sobre isso em suas obras, né? Falar de perdão é algo bonito, mas espere até você ter que perdoar alguém. Então, perdoar é difícil em algumas circunstâncias, aquilo que foi feito contra nós, mas mesmo assim, pela graça e ajuda do Espírito Santo, somos auxiliados nessa tarefa.
E se não fizermos, não ficamos livres de pecado, né, também, porque quem não perdoa está pecando. Então, devemos perdoar. Perdoar é um dever. E quando temos dificuldade, assim como os discípulos sentiram a dificuldade desse dever, eles oraram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Precisamos de dependência, né? O recurso do cristão atual é o mesmo: fé para recebermos forças necessárias para perdoarmos os nossos ofensores. E assim, podemos, com a graça de Cristo em nós, podemos dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Então, o perdão de Deus nos é dado porque temos a necessidade dele e quando tomamos consciência disso, vemos a grandeza de Deus, a nossa pequeneza, a nossa imundície. Perdoamos não com base em nós, somos perdoados não por causa temos algo em nós, mas simplesmente por causa da graça de Deus. Perdão ele traz consigo purificação da injustiça que vem do alto. Deus aceita perdoados como justos porque ele imputa, né, coloca neles a justiça de Cristo, coloca na conta deles, né, justiça de Cristo, que leva os nossos pecados, é acreditada ao nosso favor. E como costume, a questão da aplicação para o nosso coração. O perdão que você espera receber de Deus, ele tem sido pedido com arrependimento, confissão de pecado e fé em Jesus? Pode dizer honestamente que assim como Deus tem te perdoado, assim você perdoará e te ofenderem? Recapitulando, o que é justificação? Qual a base para o perdão divino em nosso favor? Quais passos temos que dar para experimentarmos o perdão dos nossos pecados? Como o perdão divino que recebemos se relaciona com o perdão devido aos nossos irmãos? O perdão que você espera receber de Deus tem sido solicitado com arrependimento, confissão de pecados e fé em Jesus? E assim como o Senhor tem te perdoado, você perdoa aqueles que o ofenderam? Chegamos ao fim de mais uma lição. Sempre estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, questão, indicação de literatura, dúvidas de teologia ou dúvidas práticas, aconselhamento. É só entrar em contato. Temos aí as redes, temos os comentários no YouTube, Instagram. Basta você seguir lá, entrar em contato. Se você quiser algo mais privado, e buscaremos então te ajudar e dar o apoio. Então, muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sido essa aula útil para ti e abençoado a sua vida. Até mais.